Você já ouviu falar da estaca hélice contínua? É um excelente tipo de estaca, por todas as suas características e vantagens. Mas para que atenda todos os requisitos de projeto, você deve tomar um cuidado que, se pelo contrário você não tomar esse cuidado, pode prejudicar os requisitos de projeto e, além disso, pode anular a resistência de ponta dessa estaca. Olha que perigo! Mas calma lá! Vamos lá, que este vídeo é justamente para você se tranquilizar e entender qual que é esse cuidado que você tem que tomar na execução da estaca hélice contínua. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta para anotar essas dicas, fique bem atento, inscreva-se aqui no canal e vamos lá desvendar esse mistério aí da estaca hélice contínua. Brevemente, a estaca hélice contínua é uma estaca de concreto moldada em loco, ou seja, ela não vem pronta, como por exemplo a estaca pré-moldada de concreto armado, por exemplo, né? Ela é executada, a estaca hélice contínua é executada ali no local, concretada ali na hora. E o processo de escavação, o processo de execução dessa estaca é feito com um trado helicoidal que ele vai perfurando esse solo até a profundidade de projeto de forma contínua, ele vai girando de forma contínua até a profundidade de projeto e depois que ele atinge a profundidade de projeto é concretada a estaca pelo próprio interior do trado. Então essa estaca ela vai sendo concretada por próprio interior do trado simultaneamente à retirada desse trado. E aí depois, quando o trado é retirado da perfuração da estaca, essa estaca já está concretada, depois de haver a limpeza ali das sujidades da ponta de cima dessa estaca, da extremidade superior, aí é executada a armadura. Então a armadura ela é colocada, ela é inserida nessa estaca, nesse concreto, obviamente após a concretagem, né? Então esse é basicamente o processo executivo da estaca hélice contínua. Essa estaca foi muito utilizada lá nos Estados Unidos e na Europa desde a década de 70 lá. Ela era muito utilizada nessas regiões nessa época. E só veio ser utilizada aqui no Brasil, a primeira vez foi em 1987. Mas foi no final da década de 90 que avançou realmente com o surgimento de novos equipamentos aqui no Brasil, que avançou o uso bastante difundido da estaca hélice contínua aqui no Brasil. Por quê? Porque a estaca hélice contínua ela tem várias vantagens. Por exemplo, o fato dela do processo de escavação ser contínuo, ou seja, ele não deve em momento nenhum, esse trado deve ser erguido antes que se inicie a concretagem, por exemplo, antes de se atingir a cota de projeto, para justamente permitir que esse solo ele não seja desconfinado. Então, o processo de escavação dessa estaca com trado helicoidal ele é contínuo até o final, para permitir a sua maior característica, que é não estrangular o fuste da estaca com o solo. Então ela nunca deve parar, ela nunca deve erguer. E com isso, com esse processo, com essa característica executiva, a gente consegue executar a estaca hélice contínua em solos coesivos ou não coesivos, os arenosos, por exemplo. Existem estacas que a gente não consegue executar em solos arenosos, né? Areia pura, como por exemplo a estaca escavada mesmo, né? A estaca broca, a gente não consegue executar essas estacas em terrenos arenosos. Já a estaca hélice contínua, ela consegue por conta desse processo executivo dela, que não permite ali a descontinuidade do fuste. Então, além disso, esse processo também permite executar a estaca hélice contínua abaixo do nível d'água. Ou seja, se eu tenho um lençol freático aflorante ali, se eu tenho um lençol freático elevado, a estaca hélice contínua também pode ser utilizada nesse caso, que também é uma desvantagem da estaca escavada, por exemplo, que não consegue ser executada nesse tipo de solo, nem com água e nem em solos arenosos. Então, a estaca hélice contínua ela é muito adotada quando eu não consigo executar a estaca escavada mecanicamente. Até porque, se eu não tiver, por exemplo, se eu tiver um solo coesivo,
como por exemplo o solo argiloso, e também não tiver nível d'água, o lençol freático estiver lá embaixo, não tem por que eu executar a estaca hélice contínua, porque ela é onerosa, ela é mais cara do que a estaca escavada. Se eu tiver essas características que eu comentei, é bem melhor utilizar a estaca escavada justamente pela questão financeira. Outra vantagem da estaca hélice contínua é a sua produtividade, que é muito elevada. Para você ter uma ideia, consegue-se fazer de cerca de 150 a 400 metros lineares de estaca, né, utilizando-se da estaca hélice contínua. É claro que esse valor vai depender do tipo do diâmetro da estaca, da profundidade da estaca, da resistência do terreno, do torque do equipamento, vai depender desses parâmetros, mas para você ter uma ideia, de 150 a 400 metros a produtividade dessa estaca. Outra característica muito importante dessa estaca também, outra vantagem, é a não produção de ruídos nem vibrações no terreno. Então a gente consegue utilizar essa estaca em meio a centros urbanos, né, onde eu tenho edificações vizinhas que a estaca pré-moldada de concreto, por exemplo, ou a estaca metálica, ela já se torna inconveniente, porque tem vibração, tem barulho, tem ruído, a estaca hélice contínua não. Então ainda possui, além da vantagem de a gente conseguir utilizar em terrenos não coesivos, com lençol freático, também tem essas vantagens. Até em terrenos um pouco mais resistentes, é possível utilizar a estaca hélice contínua. Ela só não é muito indicada quando a gente tem muito pedregulho ou matacões, né, um excesso de solo rochoso, aí a gente já parte para um outro tipo de estaca, por exemplo, a estaca raiz. Aliás, se você tem dúvidas sobre que tipo de estaca escolher para a minha obra, dependendo do terreno, dependendo do tipo de solo aí, das circunstâncias, características, requisitos de projeto, eu fiz um vídeo muito completo sobre dicas essenciais para a escolha do tipo de estaca aí para a sua obra. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo, tá bem completo o vídeo, tá bem legal. Então, como eu estava comentando, até em terrenos um pouco mais resistentes, que não sejam tão rochosos assim, é possível utilizar a estaca hélice contínua, né, introduzindo uma vidia na extremidade inferior dessa estaca. Outra vantagem da estaca hélice contínua é que ela também é chamada de estaca hélice contínua monitorada, porque todo o seu processo é monitorado. Você tem ali no equipamento, ali no computador, você tem várias características de como que está sendo executada essa estaca. Você tem a característica, por exemplo, da perda de concreto, você tem por quê? Geralmente esse concreto ele pode haver um sobreconsumo ali de mais ou menos de 15 a 30% por conta da alta pressão de bombeamento desse concreto, né? Então você tem essas informações, você tem a informação da velocidade do trado, a profundidade desse trado, o torque. Então todas essas informações você tem obtidas ali no computador. Por isso que a estaca é chamada de estaca hélice contínua monitorada. Então tem mais essa característica aí também, mais essas vantagens da estaca hélice contínua. Também há algumas recomendações executivas para essa estaca. Por exemplo, o slump, o abatimento do concreto, ele deve estar ali entre 220 milímetros e 260 milímetros, de acordo com a norma de fundações NBR 6122. Outra recomendação executiva também, que aí já não é de norma, é que se utilize o cimento do tipo CP4, né, pelas características ali do terreno, principalmente se tiver abaixo do lençol freático, né, abaixo do nível d'água. Uma recomendação aí executiva. Outra recomendação também é que a armadura seja de no mínimo 16 milímetros, porque se a armadura for muito fina, por exemplo, 8, 10 milímetros, vai ser complicado de a gente colocar essa armadura no concreto, porque como eu falei no início do vídeo, a estaca hélice contínua, ela é concretada primeiro, depois é colocada a armadura. Então se eu tiver uma armadura muito fininha, vai ficar difícil dessa armadura descer, né? Então a recomendação é que se utilize armaduras aí, aço de no mínimo 16 milímetros, não está em norma. A norma fala que a armadura ela deve ser robusta, ela deve ser rígida, né? Não fala em diâmetro mínimo, ok?
ela fala de armadura mínima, que deve ser de 0,4% da seção, de no mínimo 4 metros, né, incluindo a ligação com o bloco, enfim. Fala algumas coisas assim, não fala diâmetro mínimo, bitola mínima de aço. Somente essas questões que eu estou comentando. Outra coisa também é que essa armadura, ela deve ser um pouco afunilada na ponta para facilitar, né, o processo de inserção nesse concreto. Porém, né, eu já falei de todas as vantagens aí da estaca hélice contínua, não é só de vantagem que ela possui. Ela tem algumas desvantagens também. A primeira delas é em relação ao seu custo. Ele é muito elevado. Então, para fazer valer a pena a execução da estaca hélice contínua, é necessário haver várias estacas, né, na obra. Para compensar todo o processo de maquinários, né? Inclusive você precisa ali de uma pá carregadeira, por exemplo, de uma retroescavadeira para ficar retirando o solo, né, depois que o trado é erguido. O processo de transporte do equipamento da estaca hélice contínua, todo esse processo ele é muito alto. Então, para compensar, você precisa ali pelo menos ter um grande número de estacas. Ou então, né, pagar aí um custo elevado em relação a outras estacas. Por isso que eu comentei um pouco anteriormente que se não tiver ali um solo arenoso, né, um solo não coesivo, se não tiver água, não tem por que executar a estaca hélice contínua. Você pode executar a estaca escavada porque é mais barata. E a outra desvantagem, que é o principal assunto deste vídeo, é o principal cuidado que você tem que tomar, é em relação a justamente essa concretagem. Você não pode, em hipótese alguma, erguer o trado antes de um primeiro bombeamento de concreto. Isso a norma de fundações NBR 6122, ela não falava isso antes. Foi feita a atualização dessa norma em 2019, inclusive eu participei de algumas palestras, de alguns seminários da atualização dessa norma, que inclusive estavam debatendo exatamente isso. A principal recomendação da NBR 6122 em relação à execução da estaca hélice contínua é você, em hipótese alguma, erguer o trado antes do bombeamento do concreto. Por quê? Se você erguer o trado antes do primeiro bombeamento de concreto, vai acabar derramando o solo no fundo da estaca e prejudicando totalmente a resistência de ponta dessa estaca, né? Porque vai sujar a ponta, você não vai ter a certeza da limpeza da ponta dessa estaca hélice contínua, consequentemente vai prejudicar a resistência de ponta dessa estaca. Por isso que você deve lançar o concreto antes de erguer o trado, e aí sim vem erguendo o trado juntamente com a continuidade da concretagem. E é pela mesma razão, pelo mesmo motivo, que muitos calculistas não consideram a resistência de ponta da estaca hélice contínua, consideram somente o atrito lateral, que inclusive o atrito lateral da estaca hélice contínua é bem elevado. Então muitos projetistas, por não terem a certeza do processo executivo, não confiarem 100% no processo executivo, não adotam no seu cálculo a resistência de ponta dessa estaca, porque nós sabemos que a capacidade de carga de uma estaca é a soma da resistência de ponta mais o atrito lateral. Então, eles simplesmente colocam a resistência de ponta igual a zero e consideram somente a resistência por atrito lateral. É o que muitos projetistas fazem, inclusive recomendam, não só com a estaca hélice contínua, mas com a estaca escavada mecanicamente também. Então, este é um cuidado extremo que você deve tomar com a estaca hélice contínua, principalmente se você estiver levando em consideração a resistência de ponta. Você deve ter certeza de que a ponta dessa estaca, do fundo da estaca, vai estar integralmente limpo e concretado para não prejudicar até 100% a resistência de ponta dessa estaca. Então é este cuidado que você deve tomar, esta dica que eu vim passar para você aqui neste Dica RV. Espero que você tenha gostado, espero que tire proveito, que tenha mais cuidado nas execuções das estacas, que mande esse vídeo aí para quem realiza estacas, para quem faz projetos, para quem trabalha na execução de obras, que este é um ponto muito importante, um cuidado muito importante e relevante que deve ser tomado lá na obra. Então,
vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que todos os dias, de domingo a domingo, nós colocamos dicas como estas novas por lá. E acompanhar-nos também no RVcast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, disponível no Spotify e no YouTube, aqui no YouTube. Toda segunda-feira de manhã, às 8 horas da manhã, um episódio novo aí falando da engenharia e construção civil. Essa semana, nós falamos com o engenheiro Jarbas, coautor do livro Manual de Primeiros Socorros do Engenheiro e do Arquiteto. O tema, inclusive, foi esse, falando de engenharia e arquitetura pura, a diferença entre elas, falando muito sobre essas correlações entre engenharia e arquitetura. O episódio está muito legal. O engenheiro Jarbas é um engenheiro super gente boa, uma pessoa super gente fina, e está muito legal esse episódio, vale a pena conferir. E claro, inscrever-se aqui no YouTube e ativar as notificações, ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima!